Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Quem achou, diga amém. Não achou, acompanha aqui na frente, se você não tiver com a Bíblia, né? Depois me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito para o lado do altar, para o sul do altar, né? E me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar volta pelo caminho de fora, até que a porta anterior pelo caminho que dá para o oriente, e eis que não corriam as águas do lado direito. E verso 3: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos arqueiros, e mediu mais 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, mediu mais 1000, e era um rio, que não dava para atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, e rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar nesses rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Amém? Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Senhor nosso Deus, falai conosco, derramai teu Espírito sobre nós, sobre a tua igreja, fale com o teu povo em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, o profeta Ezequiel recebeu uma visão maravilhosa de Deus. E diz a Bíblia que essa visão, ele teve uma visão do templo. Viu a cidade, depois viu o templo, e do templo ele viu que saía um rio de águas, e era um rio que cada vez se aprofundava mais. E esse rio representa a presença de Deus na nossa vida, representa a graça e o poder de Deus, do Espírito Santo em nós. Amém. O rio, irmãos, versículo 1: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi algumas águas por debaixo do limiar do templo. Então, o rio nasce na presença de Deus. A água que Ezequiel viu não nasceu em qualquer lugar. Já viu uma nascente? Como que é maravilhoso a água brotando da terra? Eu já vi muitas. Minha afinada irmã Maria tinha uma propriedade,
E lá tinha muitas minas d'água. Eu estava andando a cavalo, vi muitas minas d'água. E é uma coisa maravilhosa, a água brotando da terra. Então, só que não era uma água qualquer, sair debaixo do templo. E para os judeus isso é algo muito especial. Isso quer dizer que toda transformação verdadeira, ela vem de Deus, ela nasce em Deus, ela brota de Deus. É Deus quem dá a transformação na minha vida e na sua vida, no meu casamento, no seu casamento, no seu lar, na sua família. Ou Deus entra no seu casamento e transforma ele, ou ele não vai se transformar. A vida espiritual, minha e sua, ela nasce em Deus. Ela se cresce em Deus, ela multiplica em Deus, e o avivamento ele começa em Deus. Porque, irmãos, olha só, como é que você edificar a minha vida sem Deus? No mesmo livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1, Deus fala: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. É interessante que eu coloco Ezequiel 2:1. Ezequiel não ficou de pé, porque não deu conta. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. O outro, 2. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, me pôs em pé, e ouviu o que me falava. Interessante, Deus fala: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. A única função que Ezequiel teve foi estar ouvindo a voz de Deus. Porque quando o Espírito falou e ele entendeu, o Espírito entrou nele e ele ficou de pé. O avivamento começa em Deus e termina em Deus. A graça começa em Deus e termina em Deus. Então quem deseja ser renovado, ele tem que buscar a fonte. Aleluia. Você tem que ir na fonte, irmãos. Você tem que ir na fonte que está brotando. Porque o rio purificador ainda existe. O rio que purifica ainda é o Senhor. Porque, olha, versículo 3: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arteiros. Águas que me davam pelos arteiros, ou os tornozelos, né? O que o tornozelo representa? Não é o início, não é o começo da nossa fé? Quando você começa, você entrega a sua vida ao Senhor, como eu falei essa semana, você entrega a sua vida ao Senhor, como estava no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará, eu falei ontem. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você começa na fé, você começa a se banhar, começa a se molhar. Já viu quando você começa na beira de um rio? Quem já foi levantar a mão na beira de um rio, que você molhou naquela água bem limpinha no começo, não é bom? Então, pois é esse rio. Então você começou a se acostumar com a graça de Deus, você começou a acostumar a molhar da presença de Deus. Onde começamos a entender que a purificação ela vem de Deus. Você começa a entender que você não vai conseguir sozinho. Aleluia. Como eu disse aqui, João 15, verso 5, a parte final do versículo: sem mim nada podeis fazer. Águas que me davam nos joelhos, verso 4. Mediu mais 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Não é só até que depois a gente leu a outra parte. Quando o rio chegou nos joelhos, quando o rio chegou na metade das pernas, isso quer dizer que a pessoa representa agora aquela vida de oração, e a dependência de Deus você começa a entender que você depende do Senhor. Aleluia. É nessa fase que a gente começa a ter amor pela palavra. Glória. Porque a pessoa não entra na igreja hoje, começa a ler a Bíblia hoje. Ele até pode começar a ler, mas ele não vai ter amor pela palavra hoje. Começa? Demora. Ele aprender a ler, a valorizar a palavra, aos poucos a gente vai acostumando a nos molhar
acostumando. Olha, eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso mergulhar mais nesse rio. E o rio estava caminhando. Ezequiel viu, ele foi indo. E o final do verso 4 diz: a água se me dava pelos lombos. Representa o quê? O nosso compromisso com o serviço, com a obra. Aqui o comprometimento já é grande. Já temos muitas forças já, porque as águas já estão pelos seus lombos. Estamos aqui. Então a água já está quase te cobrindo. Estamos mergulhados dentro da vontade de Deus. É quando o crente começa a entender: eu agora não sou a mesma pessoa mais. Eu não penso como antes. Eu não falo como antes. Eu agora não posso ficar reclamando como antes. As coisas quando acontecem, em vez de eu reclamar, eu vou perguntar o porquê. Em vez de eu perguntar por que está acontecendo isso, eu vou me questionar: o que Deus quer me ensinar com o que eu estou passando? O que eu vou aprender com o que eu estou passando hoje? Para me ser um servo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. A transformação, irmãos, já é quase total. Você está quase mergulhando no rio da vida. No verso 5 diz: mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar. Águas tão profundas, águas que deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar caminhando. É só você ter que mergulhar. Aleluia. Águas para nadar. Representa, irmãos, entrega total. É aqui nessa fase. Coloca Gálatas 2:20. É nessa fase que você já começa a cantar: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive. É nessa fase que você começa a cantar: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. É nessa fase que você mergulha de cabeça na sua fé. É nessa fase que o crente, ele entra no rio da vida. Ele já não importa mais com a sua vida. Ele já não está preocupado se ganhou ou se perdeu. Ele só preocupa com uma coisa: olhar para Jesus, fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus 24 horas na sua vida. É nessa fase da sua vida com Deus que você consegue cumprir 1 Tessalonicenses 5:17, que diz: orai sem cessar. Pastor, é nessa fase que eu oro 24 horas? Não, é nessa fase que você está ligado em Deus 24 horas. Tudo que acontece com você, você dá um jeito de colocar Deus no meio. Foi a mão de Deus quem me livrou. Foi a mão de Deus. Essa semana eu estava lembrando do professor Mário Cortella. E falava do pai dele, era aquela pessoa que via sempre o lado bom da vida. E na época lá ele falava: meu pai era gerente de banco. E numa época ele andava dirigindo um Jeep. E ele falava: meu filho, como Deus é bom. Hoje acabou o combustível do carro, faltava 1 quilômetro apenas para chegar no posto. Olha como Deus é bom. Em vez de reclamar, ele estava indo lá do bom. Esses dias, minha moto, o velocímetro dela marca, mas não marca o tanto de combustível mais. E na correria do lado, pronto, eu esqueci de abastecer. E eu chegando, determinada entrega, a moto morreu. E agora?
cheio de marmita para tudo quanto é lado do braço, capacete na cabeça, empurrando. Não tem jeito de empurrar, né? Ainda bem que está chegando ali. Faltava 1 quilômetro mais ou menos para chegar onde eu ia ir, lá no posto comboio. Chegando lá, abasteci. Não foi nem preciso eu falar. A outra motoqueira que chegou também falou assim: ainda bem que estava perto, né? Graças a Deus que estava perto. Então não adianta reclamar, irmãos. Deus está no controle da sua vida. Mas por que aconteceu isso? Eu sei que o culpado foi eu, não foi Deus. Eu não enchi o tanque. Se o tanque estiver cheio, tinha acabado. Tinha? Não tinha. Mas já que acabou, reclamar não vai resolver. Só vai fazer o caminho ficar mais longo. Chegando lá, abasteci, fui embora. E o freguês e a moça que estava abastecendo a moto lá falou a mesma coisa. Falou, ainda bem que estava perto. Aí Deus falou: não reclama. Graças a Deus que estava perto. Glória a Deus. Então Deus, irmão, não quer que permaneçamos numa vida rasa com Deus. Você tem que aprofundar a sua fé. O rio produz vida por onde passa. Olha o versículo 9. Olha o que diz a Bíblia no verso 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe. Por onde esse rio entrar, vai ter vida. Onde havia morte, vai haver vida. O rio, se você não sabe, o mar morto, nada sobrevive ao mar morto. O mar morto é famoso pelo sal, o melhor sal do mundo está ali. Então o mar morto não tem peixe, não tem vida naquele lugar. Mas diz a Bíblia, quando entrar, essas águas vai ser purificadas. Por quê, irmãos? A esterilidade só dura até o momento que a água da vida chega. Onde havia deserto, vai haver abundância. Sabe? Pastor, estou passando uma luta tremenda. Irmão, fica tranquilo. O mesmo Deus que te colocou na prova, Ele vai te tirar da prova. A Bíblia diz que eu sou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. A Bíblia diz que eu tenho por certo que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Em Romanos 8, verso 18. Então não vou reclamar. Onde havia deserto, vai haver abundância. Onde não tinha vida, vai ter muita vida. O Senhor quer restaurar o seu lar, a sua família. Tem filho desviado, tem família fora da igreja, não se preocupe, Deus vai trazer de volta. Porque, irmãos, olha, se você ler lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, tem algumas coisas que o texto não diz, mas que está implícito para quem conhece a Bíblia. Por que aquele rapaz, quando pegou a sua riqueza, pegou o seu dinheiro, sua fortuna, saiu, foi embora, gastou dinheiro absolutamente, com todo tipo de pecado na época, como não ficou passando fome, sabia trabalhar, foi cuidar de porcos. Quando ele caiu e disse: olha, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou voltar e ser pelo menos trabalhador do meu pai. Por que ele quis voltar? Porque ele viu um pai e uma mãe. Ele viu uma família que tratava até os empregados com respeito. É o que está escrito ali naquele texto. Até o próprio filho diz: até os empregados do meu pai, os jornaleiros, trabalham, comem melhor do que eu estou vivendo. Porque era uma família que tinha respeito um pelo outro. Então, se você quer que Deus te abençoe, passe a tratar o seu irmão e a sua irmã com respeito e dignidade. A Bíblia diz que cada um de nós considera o outro superior. Por
vai alimentar a sua família, ele vai trazer esperança, porque o cristão cheio do Espírito Santo é um cristão diferente, não? Ele não vê problemas, ele vê solução. Como eu falei aqui, Davi, quando chegou lá em 1 Samuel, quando ele viu ali o povo de Israel sendo humilhado por um homem, a primeira coisa que ele falou: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não aceitou aquilo ali, sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Amém. O diabo sabe que você, irmã, é uma mulher de Deus, um homem de Deus. A grande pergunta é: em que profundidade você está? Nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, ou você está mergulhado no rio da vida? Amém. Glória a Deus. Amém? Essa é a grande pergunta. Você tem que buscar a fonte que é Deus. O que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? O que você tem feito para mergulhar? O que você tem feito para permitir que o Espírito Santo purifique a sua vida? O que você tem feito para ser um canal de bênção para as pessoas do seu lado, do seu trabalho, da sua família? Aleluia. Ainda vou citando Mário Cortella aqui. Quando você for, você vai fazer falta? Quando você morrer, você vai fazer falta? Essa é uma pergunta muito séria, irmãos. Quando eu me for, dizia ele, todos nós vamos um dia, eu vou fazer falta? Você vai fazer falta? Então procure ser útil na presença do Senhor. Eu quero te encerrar essa mensagem contando uma ilustração, contando uma história muito bacana que eu vi. Conta-se que uma pequena cidade, irmão, sofria com um rio muito poluído, né? As águas estavam muito escuras, havia um mau cheiro tremendo naquela cidade, por causa daquele rio, e consequentemente não tinha peixe nenhum ali, não havia vida nenhuma naquele lugar. Os moradores já haviam se acostumado com aquela situação, não tem jeito mesmo. Tem nada que vai mudar isso aqui há muito tempo. Só que certo dia os engenheiros conseguiram acessar o problema e eles descobriram que a nascente daquele rio, bem lá em cima, né, ela estava bloqueada e não estava liberando tanto de água necessário. Não estava com muita sujeira na nascente. Foi lá, o engenheiro limpou a nascente, tirou as pedras e a água começou a jorrar e começou a brotar. Removeu aquilo ali. Depois as águas voltou a descer, né? Com o passar dos meses aconteceu um milagre extraordinário. A água começou a ficar clara. A água que era muito escura começou a ficar clara e transparente. Depois de alguns meses estava quase cristalina. E os peixes voltou a aparecer. O cheiro forte foi embora. Por quê? Porque a vida retornou na cidade. A fonte começou a jorrar. O problema não era a falta de água. Qual que era o problema? Que a fonte não estava fluindo. Não estava entrando água e saindo a água. Não estava, a fonte não estava purificando. O nosso problema é a mesma coisa hoje em dia. Espiritualmente, o pecado, as mágoas, a incredulidade, o afastamento de Deus estão bloqueando a graça de Deus na sua vida. Mas quando a gente permite que o Espírito Santo flua de nós, possa fluir em nossa vida, as coisas vão ficando mais cristalinas em nós, os nossos problemas começam a diminuir, o cheiro ruim vai embora. Não é por quê? Porque a água da vida está passando. Aqui como está em Ezequiel, a água
vai curar as feridas, vai restaurar, vai purificar. A água vai trazer vida de novo. E o que é melhor? Eu gosto do versículo 7 aqui. Ezequiel 46, 7. Ao chegar lá, vamos ler o verso 6. Ele me disse: viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. O anjo foi e trouxe Ezequiel de novo para a margem do rio, onde as águas haviam passado. Ao chegar lá, vi que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Isso remete aqui ao jardim do Éden, remete ao que é a perfeição. Aquele rio passou, quando Ezequiel desceu não tinha nada. O anjo voltou com ele, e ele viu que ali já havia água de todos os lados do rio, de ambas as margens, porque havia vida. Não basta estar perto do rio, não, irmãos. É preciso deixar que as águas fluem na sua vida. Não adianta você estar perto da fonte e não beber da água. O que adianta você ficar do lado de fora e morrer de sede? Você tem que beber dessa água. Sabe o que Cristo disse para a mulher samaritana no poço de Jacó? Mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, tu pedirias e ele te daria água viva. Olha só, Cristo para a mulher não foi parábola, foi direto. Senhor, de onde tens água viva? O poço é fundo. Como é que tu vai tirar? Não tem como. Olha só, como Deus é bom. Para aquela mulher, Jesus se revelou: eu sou o Messias. Ele não falou de meias verdades, falou de uma vez. Porque aquela mulher creu, e ela era pecadora, mas abriu o coração para o Senhor e a água entrou. Quando a água da vida entrar na sua vida, irmão, a primeira coisa que vai tirar é a mágoa. Sabia que a primeira coisa que o Espírito Santo arranca de nós é mágoa? A segunda coisa que Deus põe em nossa vida, perdão. A gente aprende a perdoar. A gente quer mudar a nossa vida, restaurar tudo na nossa vida. Amém? Então deixa esse rio entrar na sua vida hoje. Vamos ficar em pé. Deixa que o Espírito Santo possa governar a sua vida, seu lar, sua família.